Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Programa do dia 7 de janeiro de 2026, quarta-feira, do tempo do Natal, depois da Epifania. Hoje é memória facultativa de São Raimundo de Penhaforte, presbítero. Raimundo nasceu em Penhaforte, Espanha, entre 1175 e 1180 e faleceu em Barcelona em 6 de janeiro de 1275. Foi muito popular pela santidade, ciência e amor aos pobres. Mestre em Direito e Moral, publicou por ordem de Gregório IX uma coleção básica de leis chamadas de decretais. Deles são as constituições da Ordem dos Mercedários, fundada por São Pedro Nolasco para a libertação dos cativos em 1222. Promoveu o diálogo com os judeus e os maometanos. Foi o terceiro superior geral dos dominicanos. Caríssimos irmãos e irmãs, o Senhor Jesus, manifestado e revelado a todos os povos e nações, insiste em ser acolhido e amado em nossas casas, famílias e comunidades. Expressemos nossa fé no Menino Deus, ouvindo com confiança e alegria a proclamação do Evangelho de São Marcos, capítulo 6, versículos de 45 a 52. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois de saciar os 5.000 homens, Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca e a irem na frente para Betsaida, na outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Logo depois de se despedir deles, subiu ao monte para rezar. Ao anoitecer, a barca estava no meio do mar e Jesus sozinho em terra. Ele viu os discípulos cansados de remar porque o vento era contrário. Então, pelas 3 da madrugada, Jesus foi até eles andando sobre as águas e queria passar na frente deles. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Com efeito, todos o tinham visto e ficaram assustados. Mas Jesus logo falou: coragem, sou eu, não tenhais medo. Então subiu com eles da barca e o vento cessou. Mas os discípulos ficaram ainda mais espantados porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O coração deles estava endurecido. Queridos irmãos e irmãs, se você não reza, Jesus reza. Se você não partilha, Jesus partilha. Ele sente compaixão. Um coração de pedra não compreende isso porque trata a noite como se fosse dia. Os discípulos não compreenderam nada a respeito dos pães e o coração deles continuava endurecido. Não perceberam a ação de Jesus durante o dia, nem a oração no silêncio da noite. Gritavam com medo, viam fantasmas, mas não viram Jesus na montanha sozinho em oração. Quando o vento é contrário, remar se torna pesado, a não ser que a motivação seja mais forte. A motivação vem da oração. É bom um novo impulso na calada da noite ou antes da aurora. Que dia podemos esperar de Deus se lhe negamos também a noite? Queridos irmãos e queridas irmãs, ninguém pode explicar o amor de Deus. Ele é inexplicável, pois é eterno e indissolúvel. Nenhum raciocínio, por mais fascinante que seja, não consegue o tamanho do amor que nasce das profundezas divinas, do mais íntimo do Pai, que nos dá seu Filho nascido entre nós. E Jesus nos diz: coragem, sou eu. Não tenhais medo. Caminhemos na força desse amor transformador e fiel, libertador e salvador, que nos dá a plenitude da vida. Com a multiplicação dos pães ocorrida anteriormente, quiseram fazer de Jesus o Rei Messias. Ele afasta os discípulos para que não se deixem contaminar por essa ideia, por esse pensamento que não está de acordo com a sua proposta. A missão de Cristo não se restringia a algo temporal, mas eterno, pois era para transformar a sociedade a cada um de nós. Trata de nos perguntarmos se agora estamos mesmos cumprindo a nossa missão nos dias de agora. Será que estamos? Queridos irmãos e irmãs, a leitura da primeira carta de São João, capítulo 4, versículos de 11 a 18, nos coloca diante de uma relação de causa-consequência. Se Deus é amor a ponto de enviar seu Filho para nos salvar, nós também devemos amar-nos uns aos outros. De fato, nós conhecemos o amor
que Deus tem para conosco. Somos testemunhas das graças e bênçãos que Ele nos concedeu e dos males nos quais nos livrou. Por isso, a prática do amor deve ser comum a todo cristão, pois fomos amados sobremaneira por nosso Senhor. No Evangelho, na cena em que Jesus caminha sobre as águas, estamos diante de uma catequese sobre a fé. A passagem evangélica de hoje está logo depois da multiplicação dos pães. O Senhor queria saber se o milagre do pão havia contribuído ou não na edificação da fé de seus discípulos. No final do trecho nos conta, os discípulos ficaram ainda mais espantados porque não tinham compreendido toda a situação, ou seja, não compreenderam nada a respeito dos pães. É preciso, pois, perseverar na fé, assimilando os sinais deixados por Jesus, para que possamos reconhecê-lo como nosso socorro, nosso Senhor e Salvador. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oremos, ó Deus, ornaste o presbítero São Raimundo com a virtude de uma profunda compaixão para com os pecadores e os cativos. Concedei-nos por sua intercessão que, abolida a escravidão do pecado, possamos livremente fazer o que vos agrada. Ó Deus, luz de todas as nações, concedei aos povos da terra viver em perene paz e infundi em nossos corações aquela luz admirável que fizestes brilhar nos corações de nossos pais. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Em nome do Senhor, ide em paz, e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Mesmo na tempestade, mesmo que se agite o mar, te louvo em verdade. Mesmo longe dos meus, mesmo na solidão, te louvo em verdade. Somente tenho a ti, tu és a minha herança. Te louvo em verdade. Pois somente tenho a ti, tu és a minha herança. Te louvo em verdade. Mesmo que me faltem as palavras, mesmo que eu não saiba louvar, te louvo